É, hora do Mão A. Depois de ser vendida pela própria mãe, uma criança acaba na casa do duque mais temido do Império, em Castielo. Depois de receber um novo nome, ela precisa se adaptar às mudanças em sua nova vida, chegando a um equilíbrio entre sua família, vinda de uma linhagem especial, e sua nova posição na aristocracia. Mas tudo isso se torna um grande desafio quando os inimigos do duque descobrem sua existência. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje Eu Pertenço à Casa Castielo, e espero que aproveite. A história começa com uma mulher envolvida em uma conversa acalorada com um homem, pedindo para ele pagar a pensão alimentícia. Mas o homem questiona sua credibilidade com raiva, se referindo a ela como uma bruxa. Em resposta, a mulher eleva sua voz indignada. A tensão aumenta quando o homem decide recusar o pedido, e em vez disso, propõe comprar a criança. Isso deixa a jovem filha visivelmente abalada. A mãe confronta o homem buscando por esclarecimentos, e ele casualmente menciona aumentar os juros. Entre risadas, a mulher pede corajosamente um pagamento de 20.000 ouros. O homem, falando com seu assistente Kelson, o instrui a buscar a quantia pedida, e também pede uma caneta e papel para finalizar o contrato. Depois disso, a jovem garota e Kelson se encontram em uma carruagem, a caminho da mansão do duque. Sentada ao lado dela, Kelson se refere à menina como Kazan, fazendo a garota pensar hesitante sobre essa palavra. Kelson, tentando deixá-la confortável, explica que Kazan significa sem nome, e então pergunta como sua mãe costumava chamá-la. Pensando no seu passado, a garota fica meio triste, e se lembra de estar presa em uma caixa durante os negócios de sua mãe. Ela também lembra da sua vida anterior como Siu Yang, uma estudante universitária de 23 anos, e de como as memórias daquela época lhe ajudaram a suportar os desafios de sua nova vida. O nome Kazan ganha um significado mais profundo, e descobrimos que apesar do conhecimento da sua vida anterior, a menina ainda não entende completamente o idioma atual. A jovem, se dirigindo a Kelson, fala que sua mãe costumava chamá-la de olhos cor-de-rosa. Com um sorriso, Kelson garante que o duque lhe dará um nome melhor. Pensativa, a garota pergunta só o que acontecerá com ela, e o homem explica que primeiro precisam ir à mansão, onde o duque tomará essa decisão. Pensando na sua situação atual, Olhos Cor-de-Rosa imagina a chance de se tornar uma empregada, até desejando isso, já que isso lhe traria um alívio à fome, notando que se parecia um graveto. Então o mordomo lhe dá as boas-vindas à mansão, enquanto a garota fica maravilhada com o tamanho do lugar. Kelson então leva Olhos Rosa ao seu quarto, e ao ver um grande e luxuoso espaço, ela fica ainda mais espantada, se questionando se era realmente seu quarto. O mordomo pergunta se ela gostou dali, o que uma Olhos Rosa encantada exclama que sim, dizendo alguns palavrões como elogio. Mas Kelson hesita, e lhe aconselha a não usar aquelas palavras. Isso deixa Olhos Rosa curiosa, perguntando se eram palavras ruins, se lembrando de como sua mãe usava aquelas palavras com certa frequência. Mas em vez disso, Kelson apenas sugere usar a palavra bom. Depois de um tempo, uma mulher chamada Annie chega e se apresenta, declarando que cuidará dela a partir daquele dia. A menina alegre se apresenta de novo como Olhos Rosa, com a criada mencionando que o duque lhe dará um nome mais bonito. A criada oferece dar um banho em Olhos Rosa, e nota suas pontas duplas, sugerindo apará-las. Olhos Rosa hesita, mas aceita. A criada insiste em ser chamada apenas de Annie, e a menina, curiosa sobre sua nova vida, pergunta a Annie o que esperam que ela faça agora. Annie explica que quando o duque retornar, ele cuidará das coisas, então por enquanto a principal tarefa dela será brincar e comer bem. De noite, enquanto a garota se deita em sua cama, ela pensa na sua transformação inacreditável, sentindo que se tornou como uma Cinderela da noite para o dia. Ela pensa nas suas identidades anteriores, tanto como Siu Yang quanto como Olhos Rosa, e parecendo encantada de como agora ela será Estela. Estela, saindo de seu quarto pela manhã, fica olhando para o céu enquanto pensa em seu nome recém-adquirido, Estela, que significa estrela. Pensando no significado dele, ela se pergunta o que os outros viram nela para lhe chamar de algo como estrela. Depois de ter sido comprada por 20.000 ouros, ela não viu o duque de novo. Pensativa, Estela quer pedir para ser uma empregada se encontrar o duque de novo, mas ainda está com medo de ser expulsa da casa. Ela também fica um pouco ansiosa, com medo de se acostumar demais com o luxo que está recebendo. Nesse momento, Annie se aproxima de Estela, surpresa por encontrá-la do lado de fora de pijamas. Estela explica que estava apenas assistindo o nascer do sol. Preocupada com o frio, Annie aconselha a se aquecer com chocolate quente. Estela pensa em como seu estilo de vida mudou desde que chegou aqui, percebendo como seu apetite dobrou. Ela passa o dia explorando a vasta mansão, ficando maravilhada com os incontáveis quartos, cheios de itens coloridos e diferentes. Parada do lado de fora de um quarto em particular, Estela se pergunta sobre o propósito dele, até que eventualmente entra, chamando, para ver se alguém está lá. Ao entrar no quarto espaçoso ela nota alguém dormindo. Estela se aproxima do garoto dormindo,
com seus pensamentos cheios de curiosidade, imaginando se ele poderia ser o Duque. Ela então toca sua testa e nota a semelhança. Preocupada com o bem-estar dele, ela percebe que ele está com febre. Em pânico, Stella se pergunta se deve buscar a ajuda de Annie. Ela fica com medo que ninguém venha se ela chamar, mas também é incapaz de deixar uma pessoa doente sozinha. Então ela decide ajudá-lo, e senta ao seu lado enquanto cuida do garoto doente. Stella pensa nas suas preocupações, questionando a extensão da dor do garoto. Apesar da incerteza, ela fica ao seu lado até a hora do almoço. Numa mansão desconhecida, esse simples ato de cuidado a faz se sentir útil pela primeira vez. No almoço, Annie instrui Stella sobre modos à mesa, enfatizando o uso correto do garfo e faca. Satisfeita com o progresso de Stella, Annie a encoraja, mostrando a ela sua satisfação. Ao mesmo tempo, Stella pensa sobre sua vida passada como Xiu Yang. Mais tarde, Stella, agora mais confortável com Annie, pergunta sobre medicamentos para a febre. Annie fica preocupada com isso, e verifica a testa de Stella, perguntando se ela está se sentindo mal. Tentando disfarçar, Stella esclarece que está apenas curiosa. A criada acredita, e prossegue explicando a dosagem para medicamentos para a febre, falando da quantidade com base na idade e gênero. Enquanto Annie transmite essa informação, Stella memoriza cuidadosamente os detalhes. A criada termina mencionando seu encontro na hora do lanche, o que Stella responde concordando. Depois que Annie sai, Stella vai rapidamente ao quarto do menino doente com os medicamentos em mãos. Ela pensa se deve dissolvê-lo em água, imaginando que possa ter um gosto horrível. Hesitando por um momento, ela reúne a coragem para lhe dar o medicamento, o pedindo para beber tudo para uma recuperação mais rápida. Mas assim que ele consome o medicamento, o garoto acorda de repente engasgado. Ele encara Stella, e ao ver seus olhos vermelhos, parecidos com os olhos do Duque, ela é surpreendida por sua beleza. Em um surto de raiva, o garoto agarra a mão de Stella e exige saber quem ela é, expressando sua frustração por ser perturbado. Eventualmente, ele junta informações sobre Stella, percebendo que seu pai a comprou. Em uma conversa com Annie, a criada informa Stella que a senhora da mansão tem um irmão, e que o Duque irá formalmente apresentá-los quando voltar. Surpresa, Stella se pergunta se esse seu irmão é o mesmo garoto que viu no dia anterior. Curiosa, Stella pergunta se a duquesa também estará presente durante a apresentação, mas Annie revela que a duquesa faleceu quando o jovem mestre ainda era bem jovem. Stella entende a situação, e seus pensamentos se voltam de novo para o jovem mestre, preocupada que ele estivesse com raiva. Preocupada com uma potencial retaliação se ela se tornar uma empregada, ela decide se desculpar sinceramente com ele. Motivada por sua determinação, Stella vai ao quarto do jovem mestre no meio da noite, pensando que ele estaria dormindo àquela hora. Mas ao entrar no quarto do garoto, Stella se choca ao encontrá-lo já acordado. O jovem mestre questiona sua presença, e Stella, bastante assustada, tenta acalmá-lo, com medo de acordar todos. Frustrado, ele exige saber por que ela continua rondando seu quarto. Em resposta, Stella rapidamente apresenta um buquê de flores, surpreendendo o garoto. Ela explica que veio se desculpar por entrar em seu quarto sem permissão, mas o jovem mestre, um pouco vermelho, a aconselha a não se envolver mais em coisas tão inúteis no futuro. Stella concorda ansiosa, e pergunta sobre sua saúde, o que o garoto responde que está bem. Com isso, Stella fica aliviada e expressa gratidão. O jovem mestre brinca puxando a bochecha de Stella, a deixando confusa. Ele pergunta se dói, o que ela nega, ainda confusa. Mas isso cria de novo uma preocupação em Stella, fazendo ela se perguntar se isso é o início da retaliação. O jovem mestre então pergunta se seu pai a comprou. Confirmando isso, Stella observa enquanto ele olha para seu cabelo loiro mel e seus olhos cor-de-rosa. O garoto então pergunta se ela sabe sobre as características da família Castiello, mencionando cabelos pretos e olhos vermelhos graças à influência do sangue asmodiano em sua herança. Ele explica que a essência de sua asmodianidade está em seus olhos. Absorvendo essa informação, Stella contempla seu lugar na casa, percebendo que suas características podem não se alinhar com os traços típicos da família. O menino de repente se apresenta como Cal, surpreendendo ela. Enquanto se apresenta, a menina retribui, mencionando que seu nome era Stella. Mas logo Cal muda o foco da conversa para a mãe de Stella, perguntando sua profissão. Desconfortável com esse tópico, Stella fica relutante, mas compartilha que sua mãe é uma prostituta, e que ela vivia em um quarto pequeno, raramente saindo de seus limites. Intrigado, Cal pergunta sobre o tamanho do quarto, visivelmente surpreso quando Stella descreve ele como sendo do tamanho de 2 camas. Ele pergunta como ela era capaz de dormir lá, e Stella revela que apenas dormia no chão. Cal investiga mais profundamente suas experiências enquanto sua mãe trabalhava, e Stella relata ter sido colocada em uma pequena caixa durante esses momentos, com sua mãe a trancando pelo lado de fora. Cal parece pensativo ao ouvir isso, e entende, enquanto pergunta se tinha outras pessoas na casa.
Stella então fala da presença de Matt, Alan e de sua avó durante aquele período desafiador. À medida que os dois conversam, começa a ficar de manhã, e Cal fala a Stella que é hora dela ir embora, perguntando se tem algo que ela goste, como comida. Ela pensa por um tempo, até que menciona seu gosto por pudim, deixando o menino um pouco surpreso. Eventualmente, ele deixa ela sair, dizendo que ela pode voltar no dia seguinte. Stella fica satisfeita com a troca, e deixa a presença de Cal feliz, confirmando seu retorno no dia seguinte. Depois de conhecer ele, Stella pensa animada como fez um amigo secreto, enchendo seu coração com um sentimento doce e confortante. Ao acordar, Stella se pergunta se o que aconteceu não foi apenas um sonho. Nesse momento, Annie entra no quarto, e Stella a cumprimenta animada. Annie então começa a organizar o café da manhã para Stella. Durante o café da manhã, Stella pergunta o nome de seu irmão, com Annie revelando que o nome do jovem mestre é Cal Castiello. Essa revelação traz uma alegria para Stella, confirmando que não tinha sido apenas um sonho. Annie fica curiosa com a pergunta de Stella e pergunta o motivo, mas Stella se esquiva, dizendo que era apenas curiosidade. Em seguida, a menina revela que quer aprender a escrever. Sorrindo, Annie fica curiosa de novo, mas diz que irá discutir isso com o Sr. Kelson, deixando Stella agradecida. Vagando pelo jardim, ela se perde num labirinto de arbustos, passando uma hora tentando encontrar o caminho de volta. Nesse momento, Cal aparece e a chama. Surpresa, Stella é questionada por Cal a respeito do que ela estava fazendo ali. Ela explica que está perdida, se sentindo um pouco confusa enquanto tenta encontrar o caminho de volta. Com um sorriso, Cal chama ela de idiota, e a levanta. Ela fica surpresa com isso enquanto insiste que não é idiota. Mas Cal pede que ela relaxe, deixando a garota frustrada. Cal começa a caminhar com Stella, que parece nervosa, então, ele sugere que ela segure em seus ombros se estiver ansiosa. Mas Cal percebe um problema com o pé de Stella, lhe perguntando sobre isso. Stella explica que estão doloridos por causa de seus sapatos. Cal a provoca por andar tanto com sapatos novos, e também chamando isso de idiotice. Abalada, Stella insiste que ela não era isso, e em um momento de vulnerabilidade, ela admite soluçando que apenas ainda não aprendeu. Vendo ela assim, Cal se desculpa e tenta confortá-la. Cal tranquiliza Stella que ela ainda pode aprender o que não sabe, e fala como ele também não é particularmente bom em estudar. Mas Stella não entende muito o que ele disse e apenas responde com um ok. Cal prossegue contando sobre sua escola, a Academia Oagre. Ele menciona que a taxa de admissão é principalmente para pessoas nobres. Ele está apenas na terceira série, e suas notas são bastante normais, enfatizando que ainda tem muito para ele aprender, assim como Stella. Se divertindo um pouco, Cal brinca, chamando Stella de coelho. Surpresa, Stella questiona isso, e Cal explica que ela parece um coelho. Em resposta, Stella declara que Cal se parece ainda mais com um coelho com aqueles olhos vermelhos, e depois os comparando a uma joia. Mas Cal se defende, mencionando como já disse que essa é a cor dos Asmodianos. Conforme continuam a conversar, Cal sugere que eles sigam em frente, com Stella admirando sua habilidade de encontrar o caminho rapidamente. Ela fica impressionada e acha isso incrível, mas Cal minimiza, dizendo que não era grande coisa. Cal diz casualmente a ela para pedir a Annie que tire seus sapatos quando subirem, o que Stella concorda animada. Stella se aproxima de Annie e explica que voltou cedo porque seus sapatos estavam causando desconforto. Preocupada, Annie lhe oferece um lanche e assegura que lhe providenciará sapatos mais confortáveis. Enquanto Stella se delicia com o lanche, ela reflete sobre sua recém-descoberta, a liberdade de comer o que deseja. No entanto, um pensamento repentino atinge Stella. Ela pensa nas características da família Castiello, se perguntando se poderia ser expulsa da casa se não for verdadeiramente filha do Duque. Esses pensamentos trazem uma onda de tristeza a ela. Nesse momento, Annie interrompe os pensamentos de Stella com um anúncio alegre sobre os novos sapatos. Mas com a menina em lágrimas, Annie fica preocupada e tenta consolá-la. Ainda em lágrimas, Stella expressa seu medo de ser expulsa, e seu desejo de aprender a escrever antes que isso aconteça. Mas Annie abraça Stella, garantindo que não tem necessidade de se preocupar. Nesse momento reconfortante, Stella sente um pouco de alívio de todas as preocupações que lhe têm atormentado. Depois de algum tempo, Stella espera perto do labirinto de Cal, se perguntando se ele já comeu ou saiu. Ela fica chateada ao perceber que Cal não está lá, ficando decepcionada. Sozinha e incerta sobre o que fazer, ela pensa se deve ir em direção à ponte. Stella caminha em direção à ponte cantarolando uma música, e ao olhar de novo, nota que a ponte é mais distante do que ela pensou. Apesar da distância, ela decide continuar, pensando na ideia de voltar à lagoa. Conforme avança, aos poucos ela percebe a escuridão se aproximando. Preocupada e apressada, ela começa a se tranquilizar, tentando afastar o medo crescente. Mas justo quando ela tenta acelerar o passo, ela ouve a voz de Annie pela floresta. Annie está desesperada procurando por Stella nos bosques.
Então Stella responde, e Anne, correndo em sua direção, tanto zangada quanto preocupada, fala dos perigos da floresta à noite, e expressa sua preocupação. Stella chora arrependida e busca o perdão dela. Anne, abraçando Stella, a conforta, entendendo o medo que ela experimentou. Então alguém pergunta a Anne sobre Stella, e ao ver que era Cal que estava lá, Stella fica surpresa, percebendo o caos que causou. Anne guia Stella de volta à mansão e a encoraja a tomar um banho para relaxar. Enquanto toma banho, Stella pergunta hesitante a Anne se Cal está chateado, o que Anne a tranquiliza, dizendo que ele não está irritado mas sim preocupado com o bem-estar dela. O sorriso de Anne traz conforto, enquanto ela sugere que tudo ficará melhor no dia seguinte. Na manhã seguinte, Anne verifica como está Stella, que expressa sua gratidão. Ela então é avisada sobre uma notícia empolgante, um tutor chamado Heidel começará a ensinar Stella a escrever. Essa notícia anima a garota, e Anne revela que Heidel, apesar de não ser nobre, é bastante conhecedor, e também tem experiência ensinando nobres na academia. Stella então pensa em uma pessoa tão qualificada servindo como professor de ensino fundamental, achando isso um pouco surpreendente. Depois de perceber que hoje é seu último dia para brincar livremente, Stella decide fazer algo especial, e tenta escalar uma árvore perto de sua varanda. Tirando os sapatos, ela luta para subir na árvore, mas acaba escorregando, achando a tarefa mais desafiadora que pensava. Mas não desanimada, ela decide tentar por cima, tentando escalar da janela de seu quarto para a árvore. Com determinação, Stella salta para um galho com sucesso, finalmente alcançando o topo da árvore. Lá de cima, ela admira a vista, com a luz do sol passando pelas folhas verdes escuras, e destacando as flores vermelhas no jardim. Perdida na paisagem, Stella passa um tempo considerável observando os arredores. Ao pensar em como descer, Stella olha para baixo e acaba sendo tomada pelo medo. Tremendo, ela se pergunta como descer. De repente, Cal aparece surpreso, enquanto pergunta o que ela estava fazendo. Assustada, a garota admite que está com dificuldades para descer. Cal instrui Stella com confiança para se soltar mas ela nega por ser pesada, o que Cal não concorda. Stella parece bastante preocupada, enquanto Cal bate na árvore para ela descer. Cal pede para ela ser corajosa e pular rápido, enquanto ela grita como não será sua culpa se ele se machucar. Superando seu medo, Stella fecha os olhos e corajosamente salta da árvore. Cal rapidamente a pega enquanto ela desce da árvore, e expressa sua desaprovação por ela ter escalado sem saber como descer. Stella pede desculpas, ainda surpresa por ter descido em segurança. Cal pede que ela procure algum tratamento para seus arranhões e feridas com Anne, e também enfatiza para ela não causar mais problemas. Agora grata, Stella agradece a ele. Mais tarde, ela se aproxima de Anne hesitante, com suas roupas visivelmente sujas. Preocupada, Anne percebe o vestido rasgado de Stella, mas o ignora, focando no bem-estar da menina. Stella então confessa ter escalado uma árvore. Além de leves arranhões, ela também experimenta uma febre leve naquela noite. No dia seguinte, o tutor Heidel chega para ensinar Stella. Ele se apresenta com uma reverência, e Stella, lindamente vestida, faz um cumprimento em resposta. Heidel é bem direto, perguntando o que Stella quer aprender. Ela expressa seu interesse em começar com o alfabeto, mas diz que também quer aprender sobre o mundo ao redor. Com isso, Heidel sorri, deixando Stella surpresa enquanto ela imagina que ele não será rigoroso. Assim eles decidem começar com o alfabeto, e Stella concorda ansiosa. Enquanto Heidel a ensina sobre o alfabeto, ele explica os 26 caracteres básicos. Estudando, Stella percebe o riso do professor, e se maravilha pela habilidade dele de expressar seu humor. Depois de concluir a lição sobre Caster, Heidel pergunta se ela tem alguma dúvida. Stella, curiosa sobre o Duque Castiello, expressa seu desejo em saber mais sobre o ducado. Então Heidel continua a aula, apresentando a Stella um mapa do Império Arcaniano, enfatizando o grande poder do Duque Castiello. Ele explica que a força do Duque é tão formidável que é necessário a combinação de 4 marqueses para igualá-lo. Descrevendo os rumores sobre a proeza do Duque no campo de batalha, Heidel menciona suas habilidades empunhando uma espada, sendo visto cercado por uma aura negra que aterroriza tanto inimigos quanto aliados. O professor fala que graças ao sangue asmodiano nos castielos, eles parecem causar um visível e instintivo desconforto nos humanos. Mas Stella reflete sobre sua própria experiência, percebendo que não sentiu esse desconforto. À medida que a lição avança, Heidel explora os desafios de conceber um filho com traços asmodianos. As amantes do Duque têm várias identidades, e se um filho com cabelos negros e olhos vermelhos nasce, ele é aceito como herdeiro da família. Assim, todos os membros da linhagem do Duque compartilham essas características particulares. Depois de Stella absorver essa informação, o professor questiona de novo se todas as suas dúvidas foram esclarecidas. Então, Heidel conclui a lição prometendo ensinar mais detalhes mais tarde, instruindo Stella a memorizar os 3 casters antes de sua próxima sessão, o que Stella responde com um sim ansioso.
Depois da aula, Stella se encontra em um turbilhão de pensamentos, questionando sua própria identidade e os motivos por trás do Duque trazê-la para a mansão. A revelação sobre os filhos do Duque terem olhos vermelhos e cabelos negros não se alinha com a aparência de Stella, a fazendo pensar se sua mãe enganou o Duque. De repente, a ideia de que ela está ali para se casar com Cal cruza sua mente. Perdida em seus pensamentos, Stella de repente se assusta com a presença de Cal. Eles discutem os ensinamentos de Heidel, e Cal, acariciando Stella, garante que o tempo passará rapidamente, e revela que ele retornará à academia daqui a 2 semanas, se ausentando por 3 meses. Confusa sobre seus sentimentos, Stella se pergunta se deve tratá-lo como jovem mestre de novo, agora que sabe sobre os castelos. Cal dá a entender que retornará no inverno, fazendo a menina pensar em como não gosta do inverno, o associando à crueldade, especialmente para os menos afortunados. Apesar de não gostar da estação, ter Cal por perto será um consolo. No dia seguinte, o Duque chega à mansão, e os cavaleiros estendem uma recepção respeitosa a ele. Cal, reconhecendo seu pai, cumprimenta o Duque, expressando como faz tempo desde a última vez que se viram. Stella também faz uma reverência graciosamente diante do Duque, mas ele permanece em silêncio, causando pânico em Stella, que se pergunta se fez algo errado. Em sua mente, ela se pergunta se o Duque estava descontente porque ela não é sua filha de sangue, ou se sua saudação foi inadequada. De repente, o Duque quebra o silêncio, levantando Stella, falando estar preocupado com seu peso e se ela está se alimentando direito. Essa mudança inesperada surpreende Stella. Kelson, percebendo a surpresa da dama, avisa ao Duque. Stella sorri hesitante diante do Duque, e o tranquiliza, falando como que todos estão lhe tratando bem. O Duque, ainda preocupado, a sacode e pergunta se ela realmente está se alimentando bem. Surpresa, Stella afirma que sim, fazendo um cavaleiro rir enquanto Kelson aponta como a dama parece frágil. Observando o cavaleiro risonho, Stella se pergunta quem ele é, o vendo pela primeira vez. Então, Mike, capturando seu olhar, sorri de novo, deixando Stella envergonhada e lhe fazendo se virar. Na luxuosa mansão do Duque, o Duque se reclina acomodando Stella em seus braços, e se envolvendo em conversa com Kelson. O mordomo lhe pergunta como foi na capital, enquanto o Duque, despretensioso, responde que foi como sempre, mas notando a ausência das moscas irritantes dessa vez. Comentando como o Marquês deve continuar o mesmo, Kelson questiona o Duque a respeito dos magos, fazendo o homem desdenhar de suas capacidades, confiante de que eles não poderiam fazer muita coisa. Eles mencionam como eles não devem saber sobre a existência da dama. Enquanto discutem um banquete de caça em 2 meses, Kelson sugere apresentar formalmente a dama. O Duque concorda, considerando uma boa ideia. Enquanto isso, Stella, lanchando casualmente, ouve a conversa, pensando no conceito de um banquete de caça. Se dirigindo a ela, o Duque a pede para escolher um cavaleiro como seu escolta pessoal. Surpresa, Stella fica parada, até que finalmente fala que ficaria bem sem um. Perdida em pensamentos, ela se pergunta se realmente precisa de um escolta dentro da mansão. O Duque, se dirigindo a ela, afirma que ser uma Castiello vem com muitos inimigos, enfatizando sua vulnerabilidade por conta da fraqueza e regeneração lenta. Então, ele insiste na necessidade de um escolta noturno para sua segurança. Kelson, preocupado com os sentimentos de Stella, questiona a abordagem do Duque. Mas o Duque parece inflexível, perguntando se ele está errado. Sobrecarregada, a menina começa a chorar, colocando tanto Kelson quanto o Duque em uma situação difícil. Sussurrando, Kelson pede para o Duque assumir a responsabilidade pela situação e confortar Stella. O Duque até tenta consolá-la, mas Kelson insiste que ele precisa ser mais afetuoso. Se ajustando, o Duque dá a Stella um tapinha tranquilizador. E entre lágrimas e soluços, a menina questiona o Duque sobre seu lugar na casa, perguntando se ela realmente tem permissão para ficar. O Duque acaricia Stella e a tranquiliza, afirmando que ela é mesmo sua filha. Depois de ouvir isso, Stella se acalma, sentindo um grande alívio por não estar mais sozinha. O Duque, com uma voz doce, pergunta por que Stella pensava o contrário, enfatizando que ele não gastaria 20.000 ouros sem motivo. Mas no meio disso, um cavaleiro entra. Tendo testemunhado o momento emocional de Stella, ele sorri, comenta que se alguém fosse vendido e confinado a uma mansão por 1 mês, seria natural se sentir ansioso. Mas o Duque confronta o cavaleiro apontando os olhos vermelhos dela, e mencionando ainda não entender o que a garota estava pensando. Stella, ao ouvir isso, se pergunta sobre a menção de olhos vermelhos, tentando descobrir se isso era com ela. O cavaleiro se ajoelha na frente dela e afirma que seus olhos vermelhos são evidência de ser membro da família Castiello, já que nenhum humano tem eles. Mas Stella hesita, apontando como seus olhos deveriam ser completamente vermelhos. O Duque intervém, explicando que embora geralmente os Castiellos tenham olhos completamente vermelhos, ocasionalmente uma criança mista como Stella nasce, o que é considerado ainda mais perigoso que os Castiellos comuns. E ele enfatiza mais uma vez que ela é sua filha. Tendo aprendido tudo,
Stella fica feliz e calma, com seu rosto levemente vermelho. De repente, Cal interrompe brincando, mencionando como ela é tola. Ao mesmo tempo o cavaleiro expressa alívio por ter resolvido o mal-entendido. Naquele momento, o Duque se vira para Stella, sugerindo que ela faça sua escolha. Confusa, a menina pergunta escolher o quê? O Duque esclarece que está falando de escolher sua escolta, perguntando qual cavaleiro prefere. Stella de repente aponta para o mesmo cavaleiro, falando cavaleiro eu escolho você. Assim, o Duque nomeia Mel como o escolta de Stella. O homem parece surpreso, mas expressa sua honra se ajoelhando, e com um sorriso, se apresenta a Stella. Stella retribui, se apresentando e mostrando sua gratidão com uma reverência. Mas o Duque a encoraja a falar com mais confiança, a lembrando de seu status como Castiello. Com uma nova confiança, Stella se apresenta como Stella Castiello, fazendo a Mel a reconhecer. A conversa continua, e o Duque aponta como o rei gosta de caçar. Mas o Duque sugere que o banquete de caça pode ter outro propósito, levando ele a especulações. Enquanto isso, o olhar intenso de Cal chama a atenção de Stella, a levando a se perguntar se ele está se sentindo mal. Preocupada, ela imagina que ele pode achar que está sendo deixado de lado, e se pergunta se antes não poderia ser Cal que estivesse sentado no colo do Duque, com medo que ela tenha tomado seu lugar. O Duque também percebe o mau humor de Cal, e se pergunta o que ele tem, usando a palavra degolo. Sussurrando de novo, Kelson avisa o Duque que Stella estava ouvindo. O Duque fica em silêncio por um tempo, evitando contato visual com ela. Stella mantém um sorriso enquanto pensa no significado da palavra degolo, decidindo perguntar ao Sr. Reidel mais tarde. Então, o Duque instrui Stella a ir para o seu quarto. Ela concorda obedientemente, se levantando de seu colo. Mas ela permanece preocupada, olhando para Cal, quando de repente Cal acena para ela dizendo adeus, o que alivia o estresse da menina, trazendo uma sensação de alívio e felicidade. A Mel escolta Stella até o seu quarto, e enquanto caminham, ela se pergunta em como chamá-lo, considerando sua introdução anterior. Sentindo sua insegurança, Amel sugere que ela simplesmente o chame de Amel, apesar de também gostar de ser tratado como cavaleiro de Castiello. Stella ainda está insegura sobre a verdadeira natureza de Amel. Ela reconhece que ele parece agradável, mas ainda quer saber mais sobre ele. Ela pergunta se Amel irá acompanhá-la, o que ele afirma, reconhecendo que pode ser desconfortável no início, mas pedindo sua compreensão. Curiosa sobre o passado do cavaleiro, Stella pergunta quanto tempo ele serve a seu pai. Amel revela que está trabalhando para o Duque há cerca de 5 anos, tendo chegado ao Old quando tinha apenas 13 anos. Confusa, Stella pergunta sobre o termo Old, o que Amel explica que ser o nome oficial dos Cavaleiros do Lobo Negro, que estão a serviço do Duque. Stella acena em concordância, entendendo um pouco seu passado. Se sentindo um pouco ansiosa, Stella pensa sobre Amel se tornando um cavaleiro aos 13 anos, e se pergunta se ela também terá que trabalhar assim em 2 anos. Curiosa sobre os adversários da família Castiello, ela questiona Amel sobre isso. Ele explica que graças à história da família e às suas atitudes em relação aos outros, os inimigos eram inevitáveis. Mas ele também tranquiliza Stella, prometendo mantê-la a salvo de quaisquer problemas. Balançando a cabeça negativamente, a menina expressa que não está particularmente preocupada, pois desde que chegou à mansão, ela sente um constante senso de paz. Relembrando suas experiências passadas, o conforto da mansão contrasta com os riscos que enfrentava com sua mãe, enfatizando que o ambiente atual é muito mais reconfortante. Stella diz a Mel que não está preocupada com isso, diferente de vários cenários extremos, como fome, morte por congelamento ou afogamento na água. A Mel fica surpreso como a menina ficou pálida de repente, perguntando se ela estava bem. Mas ela rapidamente o tranquiliza, descartando sua declaração anterior como uma piada, e insistindo que não tem intenção de fazer nada disso. Amel ainda parece preocupado com o bem-estar dela, então pergunta sobre seu estado antes de chegar à mansão. Stella desvia a pergunta, reconhecendo que a vida tem sido difícil, mas se compara com outras crianças desafortunadas, notando com um riso leve que ser escolhida pelo pai a tornou muito afortunada. No entanto, ainda intrigado pela sua declaração, Amel cutuca a bochecha dela desconfiado, surpreendendo a garota. Nesse momento, Cal aparece, questionando as ações de Amel. Stella, surpresa com a aparição repentina de Cal, chama seu nome. Cal então resolve dar um cascudo na cabeça de Stella, expressando seu afeto enquanto insiste que ela deveria chamá-lo corretamente. Sentindo dor, Stella questiona como deveria chamá-lo. Cal, com um sorriso orgulhoso, a pede para chamá-lo de irmão. Stella concorda, finalmente o reconhecendo como seu irmão de verdade. Stella então esclarece que embora compartilhem um vínculo familiar, ele não precisa fazer exceções para ela só porque ela é sua irmã mais nova, como deixar de sentar no colo do Duque. Essa franqueza de Stella faz com que o cavaleiro não consiga evitar o riso. Cal, irritado com a reação de Amel, ele lhe lança um olhar severo, provocando um rápido pedido de desculpas. Sem se abalar,
Cal pergunta se na mente de Stella ele deveria chamar seu pai casualmente como papai, se envolver em conversas descontraídas com ele, e até sentar no seu colo. Concluindo, Cal belisca as bochechas de Stella, perguntando como ela pôde pensar nessas coisas, enquanto Stella reclama de dor. Cal a repreende, a chamando de tola, e Stella continua a expressar a dor do beliscão. Ele também aconselha Stella a não se afastar muito de Amel com seu corpo frágil. Cal então menciona um incidente recente em que ela se arranhou em uma árvore e teve febre, falando como a árvore era venenosa, e continuando a lhe repreender, por usar sapatos duros que causam inchaço nas pernas e por ser muito pequena para alguém de 11 anos. Amel, tentando mediar a situação, explica a Cal que a condição de Stella é normal, ela só precisa de um pouco mais de tempo para crescer. Mas Cal não fica totalmente convencido, e busca a confirmação de Amel, perguntando se Stella não é de fato muito pequena. Amel o tranquiliza, afirmando como ela logo crescerá, afinal ela ainda é uma Castiello. Com uma preocupação evidente no rosto, Cal acaricia Stella para reconfortá-la, comentando que ela é uma irmãzinha realmente preocupante. Confortada por seu gesto, Stella relaxa, gostando da preocupação de seu irmão mais velho. Observando a interação deles dois, Amel aconselha Cal a não disfarçar quando está feliz, fazendo o garoto lhe dar uma cotovelada. O menino também questiona a escolha de Stella em escolhê-lo como guarda, mas em seguida, ele faz outro pedido, pedindo para Stella segui-lo. Sua irmã concorda com um sorriso, e Cal sugere andar a cavalo, querendo mostrar a área para ela. O trio entra no estábulo e Stella, cativada pela visão, exclama admirada. Ela fica maravilhada com o tamanho dos cavalos, e expressa seu espanto. Observando sua reação, Amel pergunta se é a primeira vez que ela vê um cavalo, o que Stella confirma com entusiasmo. Preocupado com sua segurança, Amel brinca, avisando a Cal para ter cuidado. Cal parece confuso, mas Amel continua sua brincadeira, listando todas as possíveis tragédias que podem acontecer se sua senhora cair do cavalo, insinuando o perigo daquilo. Cal continua confuso, mas agora um pouco assustado. Ele pergunta se tudo isso pode mesmo acontecer apenas por cair do cavalo, fazendo Amel explicar o corpo normal de Stella, a tornando suscetível a tais riscos. Entrando em pânico, Cal imediatamente decide cancelar os planos de andar a cavalo, fazendo Stella protestar, o lembrando de sua promessa. De uma forma provocativa, Amel sugere que Stella simplesmente não caia, deixando Cal dividido entre preocupação e diversão. Vendo a indecisão de Cal, Amel questiona sua lealdade à sua palavra, enquanto Stella insiste que eles só andarão por pouco tempo e promete não cair. Cal concorda relutantemente com o compromisso, e a aventura de andar a cavalo começa. Stella, montada no cavalo com Cal, se anima com a altura e expressa seu entusiasmo. Amel, notando sua felicidade, sugere conseguir um pônei para ela já que ela gosta tanto de cavalos. Stella fica curiosa com a ideia do pônei, e pede esclarecimentos, fazendo Amel explicar que um pônei é um cavalo pequeno, adequado para uma garota como ela. Stella fica encantada pela ideia, e exclama admirada. Preocupado com o conforto dela, Cal pergunta se ela se sente desconfortável. Stella menciona que está um pouco nervosa, e Cal decide evitar cavalgar rápido, sugerindo ir até a ponte que ela queria visitar. Concordando animada, Stella comenta sobre a vasta floresta ao redor deles, fazendo Cal mencionar que a mansão é grande. Stella fica surpresa com o termo mansão. Amel esclarece que além do portão principal, na verdade se tem uma cidade com muitas pessoas. Stella fica bastante surpresa, percebendo que tudo aquilo faz parte da mansão, o que Cal logo confirma orgulhoso. Stella, ainda impressionada, acha tudo incrível enquanto absorve a vastidão do lugar. Ela pensa melhor sobre o status da família Castiello, percebendo sua influência por serem parentes de sangue do imperador atual, além de serem o único duque no país. Preocupada com possíveis conflitos, ela questiona se o imperador poderia vê-los como um obstáculo. Stella reflete sobre a riqueza, poder e cooperação da família, tentando pensar no seu lugar no cenário político mais amplo. Enquanto ela pensa nisso, eles chegam à ponte. Cal, orgulhosamente apresenta a vista para Stella, que ao ver a paisagem, expressa seu espanto com um uau alto. Descendo do cavalo, Stella acaricia o animal, expressando sua admiração por cavalos e entendendo sua incrível utilidade. Ela pensa na sua última tentativa de chegar ao local, lembrando dos desafios que enfrentou e apreciando a facilidade que os cavalos proporcionam para essas jornadas. Enquanto Stella observa a água transparente do rio, ela percebe algo dentro dele, despertando sua curiosidade. Questionando em voz alta, ela pergunta o que é que ela estava vendo. Cal explica que é uma gema de alma, vinda de sua mina de gemas de alma. Ele descreve como uma gema comum encontrada nas montanhas, saindo dos escombros e pedras. Stella procura por mais esclarecimentos sobre o conceito de uma gema de alma, e Amel explica melhor, descrevendo como uma gema formada unicamente pelo poder da natureza, mencionando seu uso na confecção de vários itens mágicos. Amel aponta que até sua espada usa a gema para estabilização e amplificação da aura.
Admirando a espada de Amel, Stella expressa seu espanto, achando a arma bonita. Amel menciona com um pouco de orgulho que não é apenas sua beleza, mas também seu custo. Ele explica que a mina que produz as gemas é propriedade dos Castiello, e que eles gerenciam um comércio estritamente dentro do Palácio Imperial. Surpresa depois dele mencionar seu custo, Stella procura saber como algo tão pequeno vale tanto. Amel se refere à mina, e Cal também intervém, explicando que embora uma pequena gema possa não ter muito poder durante o dia, à noite ela se torna espetacularmente bela. Mas considerando as possíveis consequências, Amel menciona como Stella ainda deve evitar sair à noite. Depois, Stella mergulha os pés na água e pergunta sobre o tempo que leva para chegar na mansão dali. Amel fala que levará mais 20 minutos, fazendo a menina perceber o nível de riqueza de sua família. A menina fica contemplando tudo em silêncio, e reconhece a grandeza da família Castiello. À medida que a hora da chegada de Heidel se aproxima, Cal sugere voltar. Amel, com uma oferta cortês, propõe que a menina vá com ele em seu cavalo. Aceitando a oferta, Stella se aproxima do cavalo de Amel. O cavaleiro lhe ajuda a montar enquanto Stella agradece. Mas Cal logo os interrompe, dizendo que ele lhe dará uma carona. Agora juntos no cavalo e voltando para a mansão. Stella pergunta sobre o conforto de seu irmão. Ela pergunta se ele se sente desconfortável cavalgando com ela, mas Cal descarta qualquer desconforto, mencionando que se estivesse desconfortável, teria confiado Stella aos cuidados de Amel. Stella então pensa sobre o divertido dia, o considerando o mais feliz de sua vida. Mais tarde, Heidel chega para educar Stella. Ele começa abordando sua curiosidade inicial, afirmando que um Castiello não pode se tornar imperador, pois asmodianos não são escolhidos como imperadores por nenhum país. Stella pergunta a respeito disso, também observando que seu pai e irmão não são asmodianos. Heidel esclarece que embora não sejam asmodianos diretos, eles são percebidos como um devido ao sangue Castiello, que carrega a linhagem asmodiana. Stella fica pensando nisso, até que Heidel a surpreende, mencionando que ela é diferente. Intrigada, Stella pergunta o que a torna diferente. Então Heidel revela algo surpreendente: Stella tem o potencial para se tornar imperatriz. Stella fica surpresa com a revelação e pergunta a seu professor sobre essa possibilidade. Ele explica que sua herança é mista, sendo uma combinação de humano e asmodiano, com isso um fator importante. No entanto, Stella expressa firmemente seu desinteresse em almejar tal papel. Heidel também compartilha seu sentimento, expressando uma falta de desejo por poder, apesar de reconhecer que essa posição é atrativa para muitos, enfatizando a inveja e o ciúme associados a uma posição tão poderosa. Stella então pergunta sobre o conceito de ser mestiça, e Heidel se aprofunda na teoria mágica, explicando que asmodianos e humanos são considerados espécies diferentes, e por isso a vida não pode ser concebida entre eles. No entanto, a herança mista de Stella desafia isso, o que confirma que a família Castiello são como humanos normais, os tornando atraentes de uma maneira única. Stella ouve atentamente enquanto Heidel continua, fazendo uma metáfora comparando uma grande e bela pantera, que pode tanto assustar as pessoas quanto despertar um desejo de domesticá-la. Ele pede a Stella para imaginar um cenário onde, entre duas poderosas feras, existe uma pequena e bela fera que pode ser domesticada, perguntando se todos não a desejariam para si. Intrigada, Stella questiona se as pessoas realmente desejariam isso, até lembrar de seu próprio desejo de ter um leão ou tigre pequeno como animal de estimação. Heidel conclui mencionando como essas criaturas seriam bastante cobiçadas. Stella então liga a metáfora dele a si mesma, o que o professor confirma. Ele descreve Stella como a maior força dos Castiello, mas ao mesmo tempo, sua maior fraqueza. Ele imagina que no dia em que sua presença for anunciada, ela se tornará a noiva mais desejada. Stella então pede por mais informações a Heidel, perguntando sobre os mestiços do passado. Mas Heidel admite que não possui muitos dados, principalmente porque eles eram todos homens. Aceitando essa resposta, Stella fica um pouco emotiva com o seu futuro, não conseguindo explicar direito o que sente. Percebendo sua reação, Heidel determina o fim da lição. Antes de partir, Stella aproveita a oportunidade para perguntar a Heidel sobre Degolo, mas Heidel permanece em silêncio, deixando a questão sem resposta. Depois da partida de Heidel, Amel elogia Stella, comentando como ela era inteligente. Surpresa, Stella questiona se ela é realmente uma conhecedora. Amel confirma, expressando sua surpresa já que a maioria das crianças não gosta de estudar. Mas Stella contesta isso, mencionando que acha prazeroso aprender sobre coisas que não conhece. Em seguida, Stella mostra sua curiosidade a Amel, querendo entender mais sobre o conceito de aura que ele mencionou antes. Amel atende ao pedido, explicando que a aura é o poder usado pelos cavaleiros, muitas vezes superando os humanos comuns. Ele também diz que uma gema de alma pode ser usada para amplificar e estabilizar a aura de alguém. Intrigada, Stella pede a Amel para demonstrar para ela. Amel reconhece a curiosidade dela com um sorriso, observando como ela pode ser desafiadora de várias maneiras. Ele aprecia sua expressão sincera,
e admite que, sendo tanto o cavaleiro de Castiello quanto seu escolta, está disposto a demonstrar o conceito de aura para ela, mesmo que no geral seja considerado indelicado pedir para ver a aura de alguém. Percebendo sua sem querer quebra de educação, Stella pede desculpas ao cavaleiro, que a tranquiliza dizendo que está tudo bem. Amel então remove suas luvas, prosseguindo em explicar o conceito de aura. Ele fala que o poder externo se acumula dentro da gema de alma, uma força natural, e menciona que cada pessoa tem uma cor diferente de aura. Conforme a aura de Amel brilha em sua mão, Stella fica visivelmente surpresa. Stella admira a aura de Amel, comparando ela à bela cor dourada dos olhos dele. Amel explica que empunhar uma aura requer um mínimo de 10 anos de treinamento com espada, e sendo isso um testemunho puro de talento. Stella expressa admiração pelas habilidades dele, o que Amel concorda confiante, compartilhando que se tornou mestre em apenas 14 dias. Ele também acrescenta que Cal conseguiu ao empunhar a espada pela primeira vez, aos 5 anos de idade. Isso impressiona ainda mais Stella, que exclama como seu irmão é incrível. Amel fala que a aura dos Castiello tem sido negra por gerações, e encoraja Stella a pedir a Cal para mostrar a dele. Ele então muda a conversa, para a hipótese dela conseguindo um pônei, mencionando uma potencial competição de equitação. Stella hesita, expressando preocupação de ser mal vista se fizesse adquirirem um. Se sentindo um pouco insegura, ela decide pensar mais no assunto. Amel cutuca Stella carinhosamente, e a tranquiliza dizendo que está tudo bem para ela receber mais dos Castiello. Stella promete se esforçar, mas permanece incerta sobre sua dinâmica dentro da família. No dia seguinte, Stella se aproxima de Cal com um pedido. O pedido faz Cal perguntar se ela sabe como aquilo é rude. Stella diz que está totalmente ciente, mas ainda pergunta se seria possível. Na tentativa de persuadi-lo, Stella faz uma expressão fofa. Incapaz de resistir ao seu charme, Cal cede, e com uma expressão mais calma, procede em revelar sua aura para Stella. Stella fica impressionada com a aura de Cal, e expressa seu entusiasmo com aplausos, chamando seu irmão de incrível. Ignorando o suspiro de Cal, ela também pede para ver sua espada. Cal fica um pouco surpreso, mas entrega sua espada a Stella, que a admira. Amel então intervém, expressando preocupação de que a espada seja pesada demais para a menina. Ansioso para ajudar, Amel oferece sua assistência. O cavaleiro explica a Stella que a aura de sua espada é realçada por uma gema de alma. Intrigada pela beleza da espada, Stella expressa seu desejo de aprender a usá-la. Essa proposta surpreende Cal, que hesita. Mas Stella está confiante em seu potencial como uma Castiello, e menciona como pessoas comuns aprendem esgrima. No entanto, Cal rejeita completamente a ideia. Juntos, eles pedem a opinião de Amel, causando certa confusão. Tentando contornar a situação, Amel sugere adiar o treinamento com espada, deixando Stella desapontada. Cal então insinua que talvez aprender arco e flecha seja uma opção mais adequada para ela. Depois, Cal a encara, enquanto ela pergunta se ele vai continuar praticando sua esgrima. Seu irmão confirma, mencionando que ela atrapalhou seu treino. Depois de um tempo, vemos Cal suado praticando, com sua espada de gema amarela emitindo uma leve aura negra. Mas enquanto observa sentada, Stella percebe algo, como se a espada estivesse ressoando. Então ela fecha os olhos, notando como aquilo lhe parece uma canção. Mas é aqui que termina o vídeo de hoje, então se você gostou e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Olhos Rosa.